É muito importante entender assim, né, entre as principais características aí, né, e alguns dos principais movimentos aí que surgiram, né, no contexto intelectual e cultural no período do Renascimento. Então, assim, a gente tem um retorno na Idade Antiga, né, no período de passagem dos mitos para a filosofia, né, mesmo que a religião antiga politeísta, né, grega, mítica, né, e depois romana, também baseada em mitos, em deuses, né, deuses aí, né, imaginados, né, com base né, em poderes sobrenaturais e tudo mais, mesmo coexistindo essa religião com a filosofia, né, o pensamento antigo, né, o racionalismo antigo, ele é mais voltado para o ser humano, né? Então, assim, ao contrário do período medieval, né, que era tudo muito assim, muito o conhecimento era um terreno muito perigoso porque muita coisa era pecado, né? E só a igreja podia, né, ler e falar e opinar sobre aquilo, né? E obviamente tudo que era contrário ao, digamos assim, à visão de mundo e aos interesses da igreja era considerado pecado, descartado, né? No tempo antigo não tinha isso, né? Nas religiões politeístas não tinha, digamos assim, um controle tão rígido aí do saber, né? E dos métodos experimentais. Então, por exemplo, Aristóteles estudou muito anatomia, né? Dissecou, né? Fez uma coisa que era considerada proibida na Idade Média, né? Que é dissecar aí, né? Cadáveres, né? Inclusive estudou o cadáver humano, né? Cadáveres de animais. Então, assim, seus estudos eram considerados, né, seriam considerados, digamos assim, essa parte mais prática, experimental, pecado no período medieval, né? Portanto, era terreno proibido, era tabu, né? Isso, durante muito tempo, né, impediu o desenvolvimento, o desenvolvimento maior da medicina, do conhecimento do corpo humano, né, de como que funciona, né, a nossa dinâmica do nosso organismo, né? A representação, né, das pessoas, né, em suas formas, né, representação de nudez, por exemplo. Então a gente tem assim, as estátuas antigas, né, gregos antigos e romanos, né, eles representam, assim, são representados, né, muitas vezes nus, né, então eles têm uma coisa de, assim, de uma espécie de culto ao corpo, né, a forma, a beleza, né, uma questão estética e de valores também, né. Por os antigos, então, enaltecer assim, um corpo bonito, né, com força, né, características físicas, né, atributos físicos, né, que, por exemplo, né, você pode ser um atleta, um guerreiro, né, uma mulher saudável, né, que pode, né, para dar à luz uma criança, né, assim que funcionava, né, ou uma musa mesmo, né, assim como, né, uma Vênus de Milo, né. Então, assim, no período antigo era mais, né, a gente tinha, né, o período clássico greco-romano tinha digamos assim, o racionalismo e o humanismo, eles foram mais fortes do que no período medieval, né? No período medieval, representar, né, a pessoa, né, assim, se não fosse todo cheio de roupa, né, das roupas típicas, né, o mais, digamos assim, vestido possível, né, e fazendo atividades, né, ou trabalhando ou rezando, né, estudar, mexer com, então fazer autópsia, né, estudar o cadáver, né, e digamos assim, fazer determinadas, né, operações, né, cirúrgicas e várias coisas eram consideradas, né, tabus, né, no período medieval. No período antigo não, né. Então, assim, a gente teve um desenvolvimento aí nesses conhecimentos na fase antiga, né? Até na anatomia e tudo mais, o corpo humano. E depois, no período medieval, isso para, né? O Renascimento, a gente tem o quê? A gente tem justamente, né, um retorno a um pouco daquele naturalismo antigo, né? Então, o naturalismo e o humanismo antigo, então, eles voltam no Renascimento, né? Coisa cultural, intelectual, né? Sob a forma, né? As estátuas e pinturas do Renascimento já retratam, né? Retratam novamente, né? As pessoas, né? Mais assim, mais leve, né? Às vezes, né? Retrata nudez também, né?
E na filosofia, essa visão mais livre, né? Assim, digamos, vários pensadores antigos, né? Porque na Idade Média, né? Só aquela coisa assim, aquela parte do Aristóteles que era considerada, né? Compatível com o cristianismo, era considerada toda a referência, né? De conhecimento, né? O modelo aristotélico medieval, né? Que inclusive muita coisa que o próprio Aristóteles, né? Tinha estudado como essas coisas de corpo humano, né, era descartado no sistema aristotélico, né, medieval, o tomismo, né, que o São Tomás de Aquino lá, por exemplo, né, resgatou partes do pensamento de Aristóteles que são compatíveis com o cristianismo. Então, no Renascimento, a gente tem um retorno, né, assim, passa-se a estudar mais partes até do pensamento de Aristóteles mesmo, né, que foram ignorados no período medieval e de outros pensadores, né. Então a gente tem também o que? Uma volta do experimentalismo, né? E aí que vai começar a ter aquela distinção entre o que é ciência e o que é filosofia, né? Então, assim, uma das características, né, assim, uma das principais características do Renascimento como movimento, né, intelectual e cultural, né? Uma volta, né, ao racionalismo antigo, né, e ao humanismo, né, ao estudo assim mais, digamos assim, né, mais realista, né, mais objetivista do ser humano, né, sem interferência ali só da questão, né, religiosa, né, do ser humano como ali como, né, preconizado, como que deve ser as virtudes, né, de um bom. Então assim, um estudo mais do ser humano mesmo, né. Inclusive no aspecto físico, né, volta-se a estudar, né, o Leonardo da Vinci, né, ele faz várias representações aí, né, que são importantes, inclusive até para a medicina contemporânea, né, assim são referência, né, do desenvolvimento aí, né, que chegou, né, da anatomia, né, moderna e contemporânea, né. Então a gente tem um retorno, né, tem o Francis Bacon, né, com seus métodos experimentais, lá em 1560 por aí, né. Então esse experimentalismo é o que vai dar origem, né, ao que a gente considera ciência, né, a ciência moderna, né. Então, assim, em 1450 a 1600, nós temos esse período de transição que é a Renascença, né? Que é o período em que a filosofia, né, volta a se desenvolver independente da igreja, né, do controle da igreja católica, e a gente vai ter ali o retorno ao racionalismo antigo, né? Digamos assim, uma nova abordagem antropocêntrica, né, centrada no homem, né? E vai ter o surgimento do método experimental, né? Surgimento do método experimental não, o desenvolvimento de uma corrente experimentalista, que é aquela que vai dar origem à ciência, que vai falar, olha, só é considerado cientificamente provado aquilo que foi submetido a, né, a provas, a testes e verificações, né, exaustivamente. Né? Então, por exemplo, a temperatura de fervura da água, né? Uma equação matemática, né? O grau de derretimento né, de um metal, né? Qual quantidade de calor suficiente. Né? Então, começa a ter essa separação, né, do que é ciência com o que é filosofia. Né? Então, ó, período renascimento, né? Vai ter uma retomada aí do racionalismo, tá? E é o início do experimentalismo, né? Que vai dar origem à ciência. Né? É nesse período que começa a ter, então, a divisão entre a ciência e a filosofia.